Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O racismo, infelizmente, ultrapassa fronteiras. No Brasil, país com profundas desigualdades sociais e raciais, a luta contra o preconceito ainda é um desafio diário. Neste programa, nossa conversa é com o ex-cônsul honorário da França na Bahia, que vivenciou esse desafio e de maneira dolorosa. Foi vítima de racismo e injúria racial enquanto ocupava o cargo diplomático. Franco-senegalês e doutorando na UFBA, ele transformou sua dor numa luta contra esse preconceito todo por justiça e conscientização. Mesmo num cenário de avanços legais e resistências sociais, ele questiona qual é o preço do preconceito. É com muita honra que a gente recebe Mamadou Gaye. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer, Jefferson. Tudo bom. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sei que você já disse que o racismo é uma luta diária, uma luta estrutural aqui no país. E como essa sua experiência, mesmo na condição de cônsul honorário, modificou sua percepção sobre o racismo aqui no país? É uma realidade que não é nova para mim, porque antes de vir para o Brasil, eu fiz parte de uma ONG antirracista que chama SOS Racisme, na França, que teve uma sede aqui no Brasil. Então, acompanhei essas questões por muitos anos, já na França, antes de chegar aqui. Então, tinha uma certa sensibilidade. E tem também uma outra particularidade, né? O famoso mito da democracia racial, que existe no mundo inteiro. Quando a gente chega no Brasil, a gente chega com essa imagem, e quando chegamos, nos deparamos com uma realidade que é totalmente diferente desse mito, né? Que não corresponde de jeito nenhum à realidade. Então, notei claramente a forma da organização da sociedade, notei uma forte presença de um racismo estrutural, né? Que, além da questão do preconceito, tem consequências concretas na vida das pessoas, no trabalho, no salário, no acesso a determinados cargos. Antes de virar cônsul honorário da França na Bahia, eu fui diretor da Aliança Francesa, uma associação, organização, durante muitos anos. Então, eu fiquei na frente de 30 pessoas. Eu fui na gestão de uma equipe de 30 pessoas, onde teve a oportunidade de mensurar também essas realidades nas relações de trabalho, nas relações com o público externo e de lidar também com essa realidade. Então, não é uma novidade. Agora você tem razão, né? A gente pensa de forma errada que alguma posição, alguma situação, uma experiência vai proteger a gente de certas realidades. Porque quando essa pessoa me agrediu, me insultou, não me esperava, porque estava fazendo o meu trabalho, desenvolvendo uma relação muito boa com todas as pessoas que me procuravam no cônsul honorário, ajudando até essa pessoa, até que ela decidiu de um dia para outro deixar de me ver como cônsul, deixar de me ver como uma pessoa competente, deixar de me ver como ser humano, me reduzindo apenas à minha condição de pessoa negra. Violência, né? E ele fez isso mobilizando uma rede de pessoas. O consulador-geral da França em Recife, dizendo que eu não era competente para ficar nesse cargo, avisou a Academia de Letras da Bahia, chegou até a copiar um pessoal da UFBA, com uma vontade clara de dividir essa visão, essa leitura que ele fez da minha pessoa, do meu corpo, com outras pessoas, procurando outras pessoas que pensam como ele. E aí que a gente entra nessa lógica do racismo estrutural, né? E ele fez isso por escrito, sabendo que os e-mails poderiam ser produzidos na justiça, mas muito provavelmente com a ideia de que ele ia ser protegido pela cor branca dele. Ou seja, ele expressou esse preconceito, essa discriminação de uma forma pública? De uma forma pública, de uma forma aberta, de uma forma assumida. E pior, quando eu chamei a atenção dele sobre o fato que existe uma lei que pune injúria racial, ele pretendeu que estava apenas dando a opinião dele. De novo, essa falta de consciência
do que o racismo. O racismo estrutural, o racismo preconceito, não começa com a palavra macaco, que seria falado para uma pessoa. Começa com pequenas ideias colocadas lá que você não tem legitimidade para ficar no lugar onde você está, que você não pode representar, porque sou negro, não posso representar a França. Sou de nacionalidade francesa que nem ele. E é um racismo estrutural, porque uma das primeiras matérias que foram postadas sobre esse caso, alguém veio e postou, é uma briga de francês. Eu falei, não é uma briga de francês. Porque ele me chamando de tirano africano, tirou minha nacionalidade francesa. Era uma briga entre uma pessoa branca, de nacionalidade francesa, me limitando unicamente à minha cor de pele. Mas eu sou negro, sim, sou senegalês, sou comunicador, amo a Bahia, sou democrata, acredito na democracia, sou muito mais coisas do que essa pessoa tentou me reduzir. É aquela velha história de quem confunde liberdade de expressão, eu tenho o direito de expressar meu ponto de vista, minha opinião e tudo mais, mas se esquece que injúria, difamação ou coisa do gênero é crime. É crime e o que a gente está fazendo aqui, nesse veículo TV Alba, é muito importante porque a gente está caracterizando. Porque não é mais uma questão só de Mamadou. Não é a questão dessa pessoa. É a questão de qualquer pessoa nessa sociedade soteropolitana, nesse estado da Bahia, que pode passar por uma situação como essa. De não ter a capacidade de enxergar de cara se trata de racismo. Se alguém vem e questiona o fato de você ocupar um determinado cargo, fazendo uma relação com uma dimensão da identidade de você, você pode parar para questionar. Você pode até procurar a justiça para dizer, vamos analisar o que foi que aconteceu aqui. Será que mesmo a pessoa foi criticada a partir desse elemento, desse elemento? E foi o que você fez. Você procurou a justiça, não só veio a público, como agora, mais uma vez, tocando nesse ponto, mas procurou sim seus direitos legais. Como foi a resposta da justiça diante dessa sua denúncia, hein, Mamadou? Pois foi uma segunda violência para mim, a resposta da justiça, porque procuramos, né, na justiça civil, foi o caso, pedindo uma retratação pública, primeiramente, porque foi constituído, tinha as provas. Tem caso que fala, não, como a prova? É a palavra de uma pessoa como a outra. Não, temos e-mails, a pessoa escreveu, assinou. Então não dá para negar. Queremos uma retratação pública e queremos também uma reparação por danos morais, porque houve danos morais. Quando a pessoa, você faz seu trabalho dignamente, além do que é esperado de você, né? Eu trabalhava sábado, domingo, você precisava me deslocar para atender uma pessoa idosa, para assinar um documento. Eu ia até Itaparica, viajei até o Recôncavo para resolver questões. E quando essa pessoa vem e questiona se você espera que a justiça fale, não, isso não pode. Vamos qualificar do que se trata e vamos condenar. E a justiça, infelizmente, não condenou, não reconheceu a gravidade do que aconteceu, porque eu estava lá como equivalente de servidor público, representando um país estrangeiro, né, enquanto autoridade, então merecia um mínimo de respeito pela minha posição. E tudo isso se resumiu em uma multa pequena de R$3.000 na primeira instância. E aí eu decidi recorrer, obviamente. Aliás, uma multa que legalmente poderia ter sido bem maior, não? Bem maior. Prevista em lei. Exatamente. A lei prevê até 40 salário mínimo. No campo civil dos danos morais. Não estou falando do lado criminal, que é uma outra coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. E no meu recurso, na segunda instância, confirmaram, sem entrar em qualquer forma de consideração, porque, infelizmente, no Brasil, como na França, como em outros países, casos de racismo não são considerados pela justiça. Não, a justiça, às vezes, perde de vista que, atrás da questão do racismo, mas de qualquer forma de preconceito, é a democracia que está sendo questionado. Porque a democracia é baseada na ideia que cada pessoa tem os mesmos direitos que a outra pessoa. Quando esses direitos são questionados ou
abalados de uma forma, é o papel da justiça de recolocar as coisas nos devidos lugares, né? E na segunda instância não foi feito isso de novo. Aí decidi, falei, essa questão é uma questão pública, não é mais uma questão de Mamadou e essa pessoa que me injuriou. Faz parte de um sistema de racismo estrutural que a gente precisa conversar, discutir, né, para construir respostas coletivas que vai permitir à sociedade de avançar. É disso que Você fala em respostas coletivas. Perfeito. Até porque essa experiência sua certamente deve ter sido vivenciada já por inúmeras outras pessoas, em inúmeras outras situações, Bahia, Brasil afora. Eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que a justiça brasileira encara o racismo muito mais como um dano pessoal do que coletivo. Que falhas da justiça, na sua avaliação, são reveladas quando ela aborda essa questão sob esse aspecto? É de considerar, primeiramente, a gente já chegou a falar disso, tem um debate na justiça sobre o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? Tem essa expressão que é muito na tendência de o politicamente correto, que faz que pessoas, eu não posso mais dizer nada. Tem que ter cuidado. Não pode falar de qualquer forma de uma pessoa, né, lésbica, de uma pessoa gay, de uma pessoa trans. Temos que ter esse cuidado. A sociedade está evoluindo. Tem pessoas que têm uma identidade que demoraram para ser construída. E cada pessoa tem o direito de ser reconhecido na sua identidade. Então, isso é a primeira parte, né? A justiça tem que entender, né, essas evoluções da sociedade e tem que ter esse cuidado quando esse tipo de caso, preconceito, sexismo, machismo, tem que ser considerado como coisas muito graves, porque não são feridas, né? Eu não tenho feridas, não mudou nada na minha estrutura física, mas psicologicamente atende a pessoa. Eu preferiria ter fazendo outras coisas, trabalhando na minha pesquisa, lendo livros, participando de programas culturais, do que tratar dessa questão, mas estamos aqui. Você sofreu essa agressão enquanto cônsul honorário da França na Bahia. Qual foi a reação do governo francês? Foi solidário? Então, infelizmente, essas questões, quanto à justiça, quanto às outras autoridades, não consideram o suficiente esse tipo de questão. Então, o Consulado-Geral da França chegou a ser informado, mas não demonstrou um engajamento mais do que isso. Pediram para eu manter eles informados. Não foi necessariamente repercutado até a embaixada, e eu quero dizer para essas instituições todas que ainda dá tempo de se manifestar e de se posicionar. De se redimir, né? Exatamente. E porque não se trata apenas de mim. Nessas instituições tem mulheres trabalhando, tem outras pessoas negras trabalhando. Para elas é importante ouvir, né, essas instituições se posicionarem nessas questões, né? Dizer publicamente, nós somos contra qualquer forma de preconceito. E não apenas somos contra, quando acontece, vamos nos posicionar, mobilizar os meios, os recursos necessários e, além disso, vamos trabalhar para que essas pessoas estejam presentes em cargo de importância dentro dessas instituições, para que as pessoas não acham possível uma coisa assim poder ser dito ou falado. Eu sou o primeiro cônsul honorário negro da história da diplomacia baiana. E entre os cônsuls honorários presentes na Bahia, a gente tinha um grupo que chegava a 30 ou 40, era a única pessoa negra. Era a única pessoa negra nesse grupo todo. Quando a justiça decide por uma indenização de R$3.000, que na sua avaliação, e eu concordo, uma indenização irrisória, que tipo de mensagem que você acha que a justiça está passando para a sociedade em geral e para outras vítimas do racismo no Brasil? Que racismo não é prioridade. Não é uma questão para eles. Que algumas pessoas merecem justiça e outras não. Que tem dois tipos de cidadãos. Tem um tipo de cidadão protegido pelo sistema, que tem direito à reparação, que tem direito à escuta, de quem a dor é considerada, né? E o próprio racismo tem essa pegada de considerar que outras pessoas não sofrem. Não é nada. Tem essa expressão. Não é racismo, é mimimi. Não é mimimi. É uma questão importante que estrutura uma sociedade inteira. E vou dizer mais.
Essa questão do racismo faz que um território não consegue se desenvolver, porque são talentos que não são reconhecidos. São pessoas que têm um talento extraordinário. Estava falando recentemente que a seleção francesa tem 90% de descendentes africanos, né? A diplomacia francesa poderia ter algo parecido ou se aproximar disso, porque a gente carregamos uma visão muito mais ampla do mundo do que alguém que nasceu numa região puramente francesa. E essa mistura de perspectivas, de visão, de cultura, de vivências, faz a força de uma organização, de um país, de uma cidade. Qualquer instituição deveria parar para pensar sobre isso, né? Quando se tem uma empresa que faz uma reunião de direção e de 15 pessoas, 30 pessoas que compõem essa direção, não tem nenhuma mulher, nenhuma pessoa negra, essa organização está errada. O que você acha que seria eficaz para se promover no Brasil o que a gente pode chamar de letramento racial, ou seja, uma conscientização maior das pessoas sobre esse tema? Mas esse desfecho, essa conversa aqui, você vai continuar assistindo daqui a pouquinho, temos um intervalo aqui já, a gente volta com Mamadou Gaye, ex-cônsul honorário da França na Bahia. Estamos aqui conversando sobre racismo, como combater essa chaga da nossa sociedade. A gente volta já. Já estamos de volta. Mamadou Gaye, ex-cônsul honorário da França na Bahia, que foi vítima de racismo e injúria racial, dando aqui a sua contribuição nessa luta contra o preconceito, uma luta diária. E eu te perguntei no bloco passado como promover o letramento racial, ou seja, oferecer informação para as pessoas sobre isso, porque penso passa necessariamente pela educação. A gente vive uma sociedade em transformação, cada vez mais diversa. É necessário que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes. Que iniciativas, na sua avaliação, poderiam ser eficazes nesse sentido? Tem várias organizações, consultorias. Tem uma que conheço muito bem, que chama Maim Consultoria, do nome da Luísa Maim, a mulher resistente, a mulher negra brasileira, que fazem esse trabalho de letramento dentro das organizações, trabalhando com a Secretaria da Educação de vários estados do Brasil, para lembrar o que é o racismo, o que é a discriminação, para que todo mundo tenha essa informação na cabeça. Do mesmo jeito que as pessoas sabem que na sinaleira, quando a luz é vermelha, você tem que parar, as pessoas devem saber o que é racismo, o que é discriminação. Porque é um código para se viver num mundo diverso. Essa diversidade está aqui posta. Todo mundo deve saber se movimentar com isso. Uma pessoa trans que fez uma transição, que virou uma mulher trans, tem que ser chamado de ela. Não tem como, esqueci seu nome, deixa eu te chamar pelo antigo nome. É uma regra de saber viver, né? Que todo mundo tem que dar toda a importância. Para isso acontecer, são as direções que devem dar o exemplo. Tomar essas decisões, dar o exemplo, e esse letramento não adianta apenas fazê-lo um dia, um mês, ou no dia 20 de novembro da Consciência Negra. Tem que ser acompanhado ao longo do ano e tem que atravessar todas as organizações. Quando se trata de assumir alguém para um cargo, devemos ter a certeza que fomos buscar todos os componentes da sociedade para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades. Quando a gente faz a ficha da vaga, a gente tem que pensar nos critérios que são lá discriminados para não excluir de fato uma parte da população. Se você pede necessariamente que a pessoa fale 5 línguas, claro que uma grande parte da população não vai poder entrar nessa vaga. Agora, se você dizer, vem com uma língua, quando você chegar a gente vai trabalhar as outras línguas, abre um pouquinho mais o leque, né? E última coisa muito importante, que é a questão da representatividade. Nas organizações onde tem mulheres, onde tem pessoas negras, onde tem pessoas trans, né? Pessoas que estão fazendo parte, movimentando essas organizações, a consciência dessas organizações muda do mesmo jeito. Não existe organização sem pessoas.
Essa Assembleia Legislativa não é nada sem os deputados. Então, são as pessoas que fazem as organizações. É importante, na hora de construir uma organização, a gente tenha em mente a composição da sociedade. Tem quase 60% de pessoas negras, pretas ou pardas no Brasil. Cadê elas na televisão? Cadê elas na liderança das empresas? Cadê elas no cinema, nas produções? Cadê o acesso dessas pessoas todas ao fomento para criar uma empresa? Eu acredito que essa questão, o Brasil, pela sua história, pela sua composição demográfica, pelas culturas do mundo inteiro que se encontraram nessa terra, está na melhor posição para fazer dessa questão uma prioridade nacional. Seria fantástico que no 2026 a presidência da República coloque essa questão como prioridade nacional. E mobiliza recursos para isso, mobiliza ministérios, além dos ministérios diretamente impactados, porque o trabalho do Ministério da Igualdade Racial é uma coisa, mas fazer isso no Ministério das Finanças muda tudo. E vai transformar um país que vai crescer de uma forma fantástica. Então, são todas essas vertentes, ao mesmo tempo, trabalhando essas direções todas, que vai permitir realizar esse objetivo. E não deixa de ser irônico também o fato de a gente estar aqui falando sobre uma experiência, essa vivenciada por você, num estado em que a proporção de negros é muito maior em comparação aos demais estados. E você tem uma passagem já longa aqui pela Bahia. Você enxerga a Bahia hoje mais ou menos receptiva aos negros em comparação com outras regiões? A Bahia, para mim, é uma terra abençoada. Eu me apaixonei por essa terra da primeira vez que vim aqui, pela dimensão tão forte, tão expressiva, tão valorizada da cultura negra, da cultura africana. Eu, raramente na minha vida, fora do continente africano, encontrei uma presença tão forte, tão reivindicada, Então, a recepção de quem vem do continente africano, geralmente, necessariamente, é muito maravilhoso. A gente se sente em casa. Eu me sinto aqui em casa, na Bahia, me sinto muito bem acolhido, né? Mas, por outro lado, o racismo na Bahia deixa ainda mais com raiva que se fosse em outro lugar. Porque, por ser a Bahia, deveria ser mais forte ainda a negação do racismo, do preconceito, de todas as formas. Essa visão 2026, o Brasil contra o racismo, deve começar aqui. E não é à toa, né? A independência do país se constrói aqui na Bahia. As grandes transformações deste país começam aqui, na Bahia e no Nordeste. Então, a Bahia tem um papel particular por conta dessa história sobre todas essas questões. Então, acho que é difícil entrar numa consideração de comparar um estado com o outro, porque as pessoas circulam, né, de qualquer forma, e a Bahia tem essa realidade, mas eu diria que na Bahia tem uma exigência a mais, por conta da sua história, por conta da cara que ela mostrou para o mundo, de uma terra de resistência, de exigência, diante das questões dos direitos humanos. E mesmo nesse estado com muito mais negros do que em outros do Brasil, e mesmo diante dessa realidade que ainda mostra, não é, um racismo muito duro diariamente, você percebe pelo menos receptividade da sociedade baiana para a discussão sobre questões relacionadas ao racismo, à discriminação racial? Nunca falei tanto dessa questão na minha vida do que aqui. A França, cidade de Paris, da onde venho, a questão da raça foi tirada, da Constituição do país. É uma questão tabu. Quando a gente começa a falar de direitos, né, e tudo mais, logo puxa algumas palavras, como o wokismo, que é uma palavra que vem dos Estados Unidos, para excluir a questão, para terminar com o debate. Aqui se fala, na UFBA, fantástico o meu programa Pós-Cultura
Cultura e Sociedade, dou um oi para os colegas da UFBA, a universidade, minha universidade, se discute muito sobre essa questão da identidade cultural, como essa vivência vai se organizar, de uma forma fantástica. Mas o debate não consegue resolver a questão da grande desigualdade, né? O Brasil é um dos países mais desiguais no mundo. Dois países antes do Brasil. E essa desigualdade, né, é estruturado pela questão racial, né? Quem é pobre no Brasil, a grande maioria são as pessoas negras. Você, como franco-senegalês, que experiências o Brasil poderia tirar da luta contra o racismo com base nas experiências de outros países? Eu acredito que nessa questão é sempre bom dialogar com outros países e ter uma atitude de humildade, observar as iniciativas que aconteceram. Vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de viajar para a Inglaterra, que é um país também que tem suas questões. Mas eles decidiram ter uma iniciativa que achei muito interessante, no lugar de ter ministérios especializados nas questões dos direitos humanos, ou da mulher, ou das pessoas negras, eles colocaram um correspondente sobre essas questões em cada ministério. Ou seja, nenhuma política pública é promovida sem que seja questionado sobre a sua capacidade de participar da luta contra o racismo ou de favorecer a igualdade entre as pessoas. Então, isso é um exemplo de uma iniciativa que o Brasil poderia, né, tomar como referência, e várias outras coisas, a partir das suas realidades, porque políticas públicas se constroem a partir da realidade de um determinado território, da demografia, das capacidades econômicas, de como as coisas estão evoluindo. E está tendo muitas iniciativas já no Brasil, muito bacanas, que precisam de mais força, mais visibilidade. E não apenas no Dia da Consciência Negra, no Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, mas o ano todo. Do mesmo jeito que teve países, né, que decidiram usar o futebol como meio de diplomacia, essa questão da identidade e dos direitos pode ser a chave da diplomacia brasileira no mundo, porque nenhum país resolveu essa questão. E eu acredito que o Brasil tem a potencialidade de adressar essa questão, de trabalhar essa questão e construir respostas que vão inspirar outros países. E não posso deixar de citar, né, a política de cotas do presidente Lula, revolucionário. Ainda hoje na França se nega em pensar essa política de cotas. Fala, não, vai acabar com o país, vai acabar com a sociedade, mas o tempo continua e está tendo algumas áreas que são totalmente fechadas por determinadas pessoas. Só esse sistema de cota que permitiu essa transformação e já deu resultados, né? A gente estava comemorando os 10 anos dessa política pública, que rendeu resultados fantásticos, por exemplo. Você estava dizendo que nunca falou tanto sobre esse tema, e de fato eu tenho visto outras entrevistas que você concedeu, reportagens que já saíram publicadas com você a respeito do tema. Quem mais se solidarizou a você depois disso? Penso que a mídia, de alguma forma, está te dando espaço para você vir a público, enfim, fazer de fato dessa sua dor uma luta por justiça, por conscientização. Houve algum apoio institucional que você recebeu a partir do momento em que você veio a público para abraçar essa causa? Muitos amigos, para começar. A rede, o rede de amigo daqui, da França, do Senegal, muitas pessoas se manifestaram, ficaram surpresas também, né? Muitas pessoas, como assim? Esse caso, não sabia. Algumas instituições estão chegando aos poucos, a mídia, de forma muito clara. O Ministério Público não se manifestou, não? Então, recentemente o Ministério Público se manifestou através de uma pessoa que eu conhecia antes, e eu cheguei a acionar, né, a Promotoria de Justiça, a Promotoria de Luta contra o Racismo, vou dizer o nome direito, de Luta contra o Racismo e contra a Intolerância Religiosa, do Ministério Público da Bahia, para que eles tomem as providências na área
na área criminal dessa vez, né? A gente fez uma ação na área civil e agora estou pedindo para eles tomar as providências na seara criminal. Então está tendo iniciativas, mas de novo, eu não vivo essas iniciativas como sendo para minha pessoa, mas é para essa causa que já estava aqui. Já estava tendo pessoas passando por situações de racismo. Então eu venho me somar de uma certa forma a essas pessoas que já estavam lidando com essas questões. Agora, se tenho o meu percurso profissional, o meu conhecimento, minha capacidade de me articular, que estou levando para essa luta para somar com os esforços que outros fizeram. Mas é além da minha pessoa, é além de Mamadou, é além dessa pessoa. É sobre Salvador, é sobre a Bahia, é sobre saber vivermos juntos, considerando que cada pessoa tem o mesmo valor. É sobre isso a questão fundamental filosófica. Somos todos seres humanos e temos direito à mesma felicidade, à mesma consideração, à mesma vontade de se desenvolver nesse mundo, de crescer, de florescer, né? E para isso precisamos, de novo, que a justiça faça parte dela, dizendo: não pode. Aqui a lei, o legislativo fez o trabalho dele, votou as leis. Vamos aplicar a lei? Vamos tomar uma pessoa que falou para uma pessoa, você, um negro, você baixa, como aconteceu nessa loja de pet shop, você petista, você baixa, você negra. Vamos condenar de forma muito firme? Vamos até o teto uma vez para ver como vai mudar a realidade? Porque vai ser um recado muito claro. Você pode pensar na sua casa, falar com quem você quiser. Mas você vira público, você pode pagar muito, você pode ir na cadeia. A lei prevê isso. Pode ir na cadeia 5 anos. Vamos fazer isso para mandar um recado muito claro. Racismo não passará. A gente está aqui, vamos continuar nesse enfrentamento, nessa luta, não passará porque, afinal, acaba com a sociedade, com a ideia de democracia que a gente tem. E parabéns pela sua coragem. Eu penso que uma iniciativa como essa, sua, de vir a público, de expor a sua dor, sabendo que ela, claro, é muito particular, mas poderia perfeitamente ser compartilhada com muitas outras pessoas que vivenciam situações semelhantes, é um ato muito nobre. Queria te deixar super à vontade para a gente encerrar essa nossa conversa com uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem pode estar até torcendo o nariz para essa nossa conversa, mas acho que é importante contribuir para o letramento racial. Por favor, Mamadou, fique à vontade. Lembrar que este ano 2025 é ano de justiça, é ano de Xangô. E eu espero que nesse ano, isso meu voto para 2025, que todas as justiças, todas as pessoas que se achavam protegidas, seja pelo privilégio, seja pela cor, seja o que for, neste ano a justiça vai buscar essas pessoas e lembrar para elas que existem regras, existe lei nessa sociedade. É uma sociedade que funciona porque a gente respeita as leis, né? E não tem pessoas privilegiadas, pessoas em cima da lei que poderiam descumprir a lei, mas quando elas são questionadas de qualquer forma, dizem: não, aí quero que a lei seja aplicada. Não, é uma só. Então, isso é meu voto para todo mundo, que cada pessoa que for injustiçada no passado consiga a justiça nesse ano 2025 com as reparações, né? Para que depois todo mundo possa caminhar e construir seu caminho. Falou tudo. Mamadou Gai, muito obrigado. Eu que Sucesso para você, feliz 2025 também. Para nós. Abraço forte, obrigado. Até uma próxima. Obrigado. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.